Fala galera! Então, voltamos aqui para a nossa segunda aula do curso Doutrinário Umbandista. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as influências que a Umbanda sofreu no decorrer do tempo. Na última aula a gente falou sobre a história da Umbanda, né? Aquela história formal que nos é contada. Quem ainda não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante que nós acompanhamos a progressividade do nosso curso. Hoje nós vamos falar das influências, aquilo que foi influenciando a nossa religião até formar a Umbanda de hoje. Porque se a gente der uma lida, por exemplo, nos livros que foram lançados lá em 1930, 1920, bem próximo da Constituição da Umbanda, a gente vai ver que muitas daquelas práticas, muitas daquelas ideias foram se transformando. O que é essencial foi se mantendo, mas muita coisa mudou. E hoje existem tantas umbandas, né? Você vai no Sul é de uma forma, você vai no Rio é de outra forma, você vai em São Paulo é de outra forma. Às vezes dentro do mesmo estado a gente vê nações diferentes, com práticas muito distintas uma das outras. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa influência. Toda religião, para que vocês saibam, ela acaba absorvendo a da anterior, alguma coisa, e vai adaptando aqueles valores a um novo sistema. A Umbanda não foge à regra. A Umbanda é uma religião que anexou, porque por ser tão aberta, porque a Umbanda tem uma egrégora, uma energia aberta. Então, tanto que existem diversas linhas que atuam por intermédio dessa religião. Porém, ela foi se formando da junção de diversas culturas. E é legal porque a Umbanda é uma religião brasileira, é a nossa religião do Brasil, e ela tem a cara do Brasil, porque ela é a miscigenação principalmente do branco europeu, do negro africano e do indígena brasileiro. Por exemplo, a gente pegou do negro africano o culto aos orixás, o contato com a natureza, muitos dos nossos encantos e magias, sobretudo os da linha das almas, da linha dos pretos velhos. Nós pegamos do europeu branco o contato mediúnico com os espíritos, né? Através da codificação espírita. Nós pegamos do índio a pagelança, a utilização de ervas, os cantos, né, ritualísticos, bem próximo, os estados alterados de consciência, como muitas culturas indígenas mantêm seu contato com o sagrado. Então, assim, principalmente isso. Mas assim como o Brasil, não teve só influência dessas três culturas. Teve influência dos orientais, dos japoneses que vieram para cá, dos italianos e de tantas outras culturas que se formaram no nosso Brasil. Então vamos falar um pouquinho o que a Umbanda absorveu de cada cultura. A Umbanda, inicialmente, pelo Brasil, a predominância católica do Brasil, nós observamos que o cristianismo influenciou muito a Umbanda, seja nos valores, né, os valores cristãos, a mensagem de Jesus de caridade, de amor, de respeito, de perdão, que é a todo momento frisado por nossas entidades como conduta de vida. Ela pegou do cristianismo também o sincretismo religioso. Eu vou contar essa história um pouco à parte, que é bem interessante. Quando o africano veio para o Brasil, ele não podia cultuar mais a figura dos seus orixás, que foram demonizados pelos seus senhores, né, pelos religiosos daqui. Então, o que eles fizeram? Por amor aos seus orixás, eles associaram cada orixá a santos que tinham características similares, semelhantes. Por exemplo, existiam lá na África o culto ao Oiá Yansan, que era um orixá guerreiro do trovão, da chuva, né? Era um orixá, uma mulher batalhadora que não se dobrava frente a opiniões alheias, que fazia e acontecia. Aqui no Brasil tinha-se o culto a uma santa chamada Santa Bárbara, que era uma santa que foi contra a imposição de seu pai, ou seja, contra a imposição do masculino. No momento que ela foi presa numa torre e um raio a libertou, o raio remontou automaticamente à lenda de Yansan. Então, nesse processo, o que aconteceu? Sincretizou-se Yansan com Santa Bárbara. Existia um orixá, Ogum, guerreiro, batalhador, que protegia as pessoas. E o que aconteceu? Aqui no Brasil nós tínhamos São Jorge, que era um santo guerreiro. Um santo que tinha essa característica de combate, de proteção. Automaticamente associou Ogum com
São Jorge. E assim foi com todos os orixás. Exu, pobre, acabou sendo associado com um demônio, por seu caráter libertino, as suas brincadeiras, a sua utilização de vermelho e preto, que já foi demonizado no decorrer do século, durante o período medieval. Mas isso é assunto para outra aula também. Por hora eu quero que vocês entendam que é muito comum nós encontrarmos no terreiro imagens católicas, por esse sincretismo religioso. Oxalá virou Jesus. Na própria Bíblia, em Yorubá, transformou isso. Naquela passagem onde Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e tentado lá pelo diabo, Jesus é Oxalá, o Espírito Santo é Ifá, Ifá Orumilá, e Exu é o demônio. Olha que curioso. Porém, não é bem isso que acontece. Existe uma afinidade energética, que é o que dá valor ao sincretismo. Toda cultura do mundo existem arquétipos similares. Se você for lá na Grécia Antiga, você vai ter um orixá guerreiro, muito semelhante a algum, chamado Marte, chamado Ares. Se você for entre os nórdicos, você vai ver uma orixá da beleza, da sensualidade, do sexo, da aparência, do prazer. Quem que é? Freia. Na Grécia Antiga era Afrodite e Vênus. Era Ishtar na Babilônia. Sempre vai existir arquétipos similares. O que são esses arquétipos similares? São frequências divinas, são fatorações divinas interpretadas pelaquela cultura. Exu, Oxalá, Ogum, Xangô, são nomes que nós damos a energias que já receberam outros nomes no decorrer do tempo. Eu quero que vocês compreendam muito bem isso. Então, quando eu digo que Inhansã é Santa Bárbara, é lógico que são pessoas diferentes. Santa Bárbara foi um ser humano. Mas Santa Bárbara tinha uma afinidade energética. Provavelmente Santa Bárbara seria hoje dita filha de Inhansã. Entendem? É a imagem dela. E os orixás e os santos têm uma coisa em comum. O nome deles veio de ancestrais divinizados. Veio de pessoas que em vida tinham uma característica marcante que continuaram sendo cultuadas depois de morta. A gente vai falar mais sobre isso na aula sobre orixás, tá bom? Então nós absorvemos do cristianismo isso, os santos através do sincretismo, as datas religiosas também dos nossos orixás coincidem com as datas dos santos. Então, por exemplo, o dia de Oxóssis é o dia de São Sebastião, o dia de Iemanjá é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, e assim cada orixá vai sendo associado com o seu santo correspondente. Nós absorvemos do espiritismo, do kardecismo, a codificação espírita e o contato mediúnico. Então, por exemplo, as obras de Kardec, elas nos influenciam muito nos nossos estudos, porque ele foi um pesquisador assíduo dos mistérios da espiritualidade. Então, nós temos que aproveitar esse manancial. Um bandista deve sim, ler as palavras de Kardec, ler o que ele escreveu nos seus livros, porque a codificação é fantástica. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma forte ênfase cristã também, mas que pode ser utilizado como conduta de vida. Nós temos também uma influência do Espiritismo, o contato mediúnico, o estudo da mediunidade que essa religião trouxe. Então, por exemplo, nós temos as mediunidades dentro da Umbanda, a psicofonia, a questão do médium de transporte, a questão do médium de passista, que é nada mais, nada menos do que a imposição de mãos, que é praticada em todas as religiões, mas que é interpretada dentro da Umbanda como um médium passista. A Umbanda também sofreu a influência dos cultos indígenas, xamânicos, a pagelança, tanto no culto através da incorporação das linhas dos caboclos, quanto da utilização de ervas nos seus rituais, de cantos. Cada coisa que eu estou falando aqui, gente, a gente vai estudar em momentos distintos do curso, mas é que cabem nessas influências que a Umbanda veio sofrendo no decorrer do tempo, tá bom? A Umbanda, além dessas três religiões predominantes, ela também sofreu outras influências que veio das linhas de trabalho que foram agrupando dentro da Umbanda.
O Caboclo das Sete Encruzilhadas, pela mediunidade do Pai Zélio, como eu falei lá na semana passada, ele nos diz que qualquer espírito que se propuser a caridade será bem recebido nas lides de Umbanda. Não foi assim que a gente conversou? Então, nesse momento surge algo muito bacana. Lá na espiritualidade existe o plano dos ciganos, por exemplo. Os ciganos é uma linha de trabalho que é muito comum hoje, mas que sofreu muita resistência no seu princípio. No momento que abriu-se o seu trabalho dentro da Umbanda, essa linha trouxe toda a cultura que os ciganos tinham. Então, automaticamente, aquilo influenciou a Umbanda. Então, quando a linha do Oriente veio para cá, toda aquela cultura, aquela magia milenária, aquele conhecimento filosófico espiritual antigo foi sendo trazido para a Umbanda. E cada vez que ingressando nas lides de Umbanda, uma nova linha, um novo encarnado que seja, a Umbanda foi se transformando até chegar no momento que ela é hoje. E um outro fator muito fundamental, eu diria, e que gerou tantas Umbandas hoje, é a diferença, a bagagem que os encarnados e os desencarnados trazem. Então, por exemplo, um pai de santo que tem uma criação católica, ele vai trazer muito do catolicismo para dentro da Umbanda. Então a Umbanda dele vai ser uma Umbanda muito católica. Um pai de santo que venha, por exemplo, do candomblé, das raízes, né, de nação, do culto de nação, ele vai acabar atraindo muito do africanismo para dentro da Umbanda. Vai ser uma Umbanda cruzada, uma Umbanda com muita ênfase nos orixás. Um pai de santo, um babalaô, né, um cacique, um líder religioso, que venha, por exemplo, das religiões magísticas, ele vai trazer uma Umbanda mais magística também. Entendem? Então a bagagem dele, tanto dessa vida quanto de vidas pretéritas, a gama espiritual que acompanha aquela casa é que vai determinar. Então uma casa de caboclo vai dar mais ênfase, por exemplo, ao uso de ervas, que é o que os caboclos mais utilizam. Uma casa de preto velho vai dar mais ênfase a questões religiosas, orações e coisas afim. Entendem? Tudo isso causam essa Umbanda diversificada que nós temos hoje. Temos a Umbanda sagrada, nós temos a Umbanda esotérica, nós temos a Umbanda raiz e diversas vertentes de Umbanda, infinitas para falar a verdade. Nenhuma melhor do que a outra. Não existe esse conceito de melhor ou pior. O que vai ser diferente, tá bom, galera? E cabe a nós respeitarmos todas e buscarmos nos afinar com uma casa. Porque é como se cada Umbanda fosse um pedaço. E todas juntas formam a Umbandã, a grande Umbanda, a religião da nova era. A religião que veio disseminar novamente o culto à natureza. Eu costumo dizer que estar na Umbanda é um presente muito grande. Por quê? Nós somos uma das poucas religiões do mundo que ainda mantém vivo o contato com a natureza através do culto dos orixás. Olha que legal! As religiões hoje em dia se cercaram em templos, que você não tem contato mais com a chuva, com o vento, com o fogo. É um templo fechado, muitas vezes assim, com piso até o teto. Existe ali a ação divina, existe ali muitas coisas legais ocorrendo, mas o contato com a natureza, da qual o homem é parte, extirpou-se. Mas a Umbanda mantém viva através dos orixás. Então, no momento que eu faço uma entrega na cachoeira, no momento onde eu vou até um bambuzal, no momento onde eu vou até um campo de terra, no momento onde eu vou até um mar e saúdo os orixás ali presentes, eu estou me colocando em contato com a natureza, da qual o homem é partícipe. O homem não é um ser além da natureza, ele é um ser que faz parte da natureza. Tá bom, galera? Então a Umbanda foi sofrendo mesmo diversas influências espirituais e religiosas no decorrer do tempo. E é isso que faz essa religião tão viva. E vai chegar um momento no futuro que a Umbanda vai mudar de novo. É a lei da vida, a evolução. Algo que permanece estagnado tem grande chance de estar errado. A lei da vida é movimento, o novo. Todo dia nós temos aí um novo dia, um novo ano, uma nova hora, mudança, evolução e crescimento. É o único determinismo que o universo coloca, a lei da evolução. Tá bom, galera? Então que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês e até a próxima aula.